Amém? E eu estava pensando assim, será que eu já não preguei sobre isso? Porque depois eu tive que voltar aqui os textos que eu já trouxe para vocês, e é muito parecido, mas é porque houve um momento que eu falei sobre os frutos do Espírito, e nesse estudo aqui tem muito sobre paz, então ficou parecendo a mesma coisa. Eu queria falar com os irmãos hoje sobre como vencer a ansiedade. E o texto principal é lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Quer pôr aí, Miguelzinho? Então deixa que eu... Essa é uma carta, né, que o apóstolo escreveu, o apóstolo Paulo aos Filipenses, onde ele diz assim, é o 5 primeiro, não, é o 6, tá certo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. O 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, nós vivemos em um mundo que é repleto, né, de incertezas, de inseguranças, os desafios diários que nós enfrentamos, a sensação do desconhecido pode nos levar à ansiedade, e é muito fácil a gente ceder à ansiedade, a ansiedade tomar conta de tudo. No entanto, Deus, em sua palavra, ele nos oferece uma solução para poder lidar com a ansiedade, para poder lidar com os nossos temores. E hoje nós vamos esmiuçar esses versículos. Também eu trouxe umas outras referências, umas outras passagens que vão falar de paz e de confiança em Deus, que a forma de combatermos a ansiedade é depositando a nossa confiança no Senhor. Paulo, ele começa aqui a carta com esse dizer, né, uma ordem clara: não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso parece impossível à primeira vista, mas isso é mais um convite a confiar plenamente em Deus. Então, Paulo, o que ele está propondo aqui aos filipenses não é fingir que não existem os problemas, né? Como diz o outro, tem situações da vida que a gente tem que se fazer de doido para viver. Não é isso que Paulo oferece. É uma sugestão que é para a gente depositar toda a nossa confiança em Deus. E essa sugestão de Paulo, ela tem uma profundidade ainda maior quando a gente tem em vista a vida que Paulo levava. Paulo, ele é apóstolo de Jesus Cristo, ele sofria muitas perseguições, ele tinha ali as suas tribulações, e ele dá essa recomendação para os filipenses, né, que apesar das dificuldades, ele conseguia encorajar os crentes a ter uma plena confiança no Senhor e não se deixar ser controlado pelos seus temores, pelos seus medos. E aí, Paulo, nessa recomendação, na parte 2ª do versículo, ele fala assim: entregue a Deus todas as suas ansiedades, todas as suas... Essa parte já sou eu que estou acrescentando. Entregue a Deus, nós temos que fazer conhecer ao Senhor a razão dos nossos temores através da oração.
né? Paulo nos lembra que, em vez de sermos ansiosos, devemos levar as nossas preocupações a Deus. E Pedro também, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, reforça essa ideia, quando diz assim: lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Depois, a segunda parte do versículo vai dizer: apresentem os seus pedidos a Deus com ações de graça. A oração, queridos, ela é a palavra-chave aqui. Ela é o que vai nos conectar com o nosso Criador. E a oração, ela permite que a gente entregue todos aqueles temores, tudo que nos aflige a Deus, e deixar nas mãos de Deus e confiar nele. Depois Paulo vai dizer: vocês têm que orar com súplicas. A súplica é uma oração mais intensa, é um pedido mais fervoroso, né? Nós não precisamos esconder as nossas preocupações do Senhor, até porque Deus, ele conhece todas as coisas. A palavra diz que antes que haja palavra alguma na nossa boca, o Senhor já conhece. E continuando o versículo, Paulo vai dizer sobre as ações de graça. Gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade. Muitas pessoas, elas procuram focar no lado ruim da vida, só vê o copo meio vazio, não é? E nós devemos olhar mais meio cheio, ou focar no que nós temos e não tanto no que nos falta. Aí aqui está dizendo: a gratidão, ela muda o nosso foco das preocupações para a provisão de Deus. Quando agradecemos a Deus, nós reafirmamos a nossa confiança nele. Continuando o versículo: a paz de Deus guardará o vosso coração. Aleluia. Após nos exortar a orar e sermos gratos, Paulo oferece aqui algo precioso, né? Que é a paz de Deus. É uma paz inexplicável, que excede todo entendimento, diferente de qualquer paz que o mundo pode oferecer. Essa paz, como no outro estudo que eu trouxe para vocês sobre os frutos do Espírito, é uma paz que é independente da circunstância. Você consegue encontrar paz e felicidade e tranquilidade porque você está ancorado no Senhor. Depois ele continua o versículo: a paz que guarda a mente e o coração. Então a ansiedade, ela tenta atacar o nosso coração, tomar conta de todos os nossos pensamentos, mas quando nós deixamos a paz de Deus, ela atua como uma sentinela que protege as nossas emoções e os nossos sentimentos e não deixa esses temores e as preocupações invadir e descontrolar tudo. E uma coisa muito interessante também, que eu já saindo um pouquinho dessa ministração, dessa carta de Paulo, em Lamentações de Jeremias, Jeremias, no momento de muita dificuldade, ele fala assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Né? Em Jeremias 3, a partir do versículo 1. O profeta Jeremias, em meio a essa situação de sofrimento, de angústia extrema, declara: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Essa passagem, ela oferece uma chave importante
para lidar com o desespero e com a ansiedade. No meio da destruição de Jerusalém, do povo exilado, Jeremias encontra consolo em trazer a memória nas coisas que Deus já fez, em quem Deus é. Então, nós precisamos recordar essas promessas do Senhor. Nós precisamos, chega um ponto que precisamos pregar para nós mesmos, todo dia, porque sempre vem aquela seta inflamada, aquele desânimo. Nós precisamos reavivar a nossa fé todos os dias. A nossa fé é como uma plantinha que precisa ser regada. Nós precisamos também nos alimentar da palavra do Senhor, porque em momentos de dificuldade, o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra. E se você não lê a palavra, aí vai ficar difícil você lembrar de alguma coisa. Então é muito importante reconhecer as bênçãos do Senhor. E em Gálatas 5:22, onde Paulo ele vai falar da paz como um fruto do Espírito Santo na nossa vida, que o Espírito produz em nós. E como eu já disse, que é uma paz que é independente da circunstância, né? Jesus está lá no barco, no meio do mar, a tempestade se levanta, Jesus está lá dormindo, está em paz. Amém? A minha mãe falava assim, né, que a minha mãe está viva ainda, graças a Deus. Não adianta a gente esquentar a cabeça que nem palito de fósforo. Vai morrer queimado. Então, a Bíblia, ela também nos mostra vários exemplos de pessoas que mantiveram a confiança em Deus. E que esses exemplos sirvam para nós, para poder reafirmar sempre a nossa confiança no Senhor. Paulo e Silas, quando eles foram presos injustamente, açoitados, acorrentados, no entanto, em vez de desespero, eles oraram, né? Oraram ao Senhor, assim como Paulo disse aqui aos Filipenses, apresentei todas as coisas através da oração. Eles oraram ao Senhor e eles cantaram hinos de louvor ao Senhor, demonstrando uma paz que não tem explicação. Então, nós sabemos que depois a prisão se abriu, o anjo soltou, e o carcereiro ali dos dois ficou amedrontado, e isso levou aqui até a conversão do carcereiro e da sua família, por esse momento de paz e de confiança no Senhor. Também temos Ana, que a missionária falou de Ana aqui, acho que foi uns 3 domingos, né? Falando da oração de Ana. E aquela mulher, ela estava aflita, ela tinha sua angústia, que ela queria um filho, e ela apresentou essa angústia ao Senhor através da oração. E nós sabemos que antes mesmo de Ana ter o seu pedido atendido, ela voltou para casa em paz, porque ela recebeu ali a palavra de Eli, né? Falando que o Senhor faça assim como tem pedido. Então, Ana, ela voltou para casa em paz, porque ela já tinha ouvido essa palavra, ela ouviu e confiou na palavra e voltou em paz. E depois, eventualmente, ela deu à luz a Samuel. Temos aqui também o exemplo de Eliseu e o seu servo. Eliseu e o seu servo estavam cercados por um exército inimigo, e enquanto o servo estava aterrorizado, Eliseu estava em paz, né? E ele orou para que Deus abrisse os olhos do servo. Gente, a gente seria o servo? Ou o quê? Ou a gente ia estar em paz? E aí, quando Eliseu, ele orou, Deus abriu os olhos do servo, para que o servo pudesse ver que o exército que estava ali, que o exército celestial era muito maior que os protegia. Mas aqui Eliseu estava em paz, estava no momento de paz. Depois tem o exemplo de Pedro,
que ele foi preso e por Herodes, e ele estava ali aguardando, né, para saber se ele ia ser condenado ou o quê. E Pedro dormiu tranquilamente na prisão. Tem tanta coisa que faz com que a gente perca o sono hoje em dia, não é verdade? Tem tanta gente por aí que já não dorme bem, já não dorme direito, e Pedro com essa, aguardando o julgamento, mesmo sabendo que poderia ser executado, ele dormiu na prisão, e aconteceu que os anjos ali do Senhor o livraram milagrosamente. Isso é exemplo da confiança, que quando você tem confiança em Deus, você descansa no Senhor. E tem aqui também a ousadia de 3 jovens que eram tementes a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. É Daniel? Não. É Ananias, Misael e Azariah. Não era Daniel? Daniel? Ah, tá. Sim, mas esses aí foram junto com Daniel. Não para a fornalha, mas eles eram judeus cativos e que eram tementes ao Senhor. E ali o rei Nabucodonosor fez uma estátua para que esses jovens também adorassem, se prostrassem. E esses jovens, como dizemos hoje em dia, eles não foram influenciados, né? Eles estavam ali no ambiente totalmente que não era o ambiente deles. E tem muita gente que diz: a ocasião faz o ladrão, o ambiente forja a pessoa. Mas nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos estar no ambiente e influenciar o ambiente, e não se deixar influenciar. E esses 3 jovens, eles não se prostraram, e acontece que isso deixou o rei Nabucodonosor com muita raiva e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E a palavra diz que até os soldados, quando chegavam perto da fornalha, eles nem chegavam perto da fornalha direito e já se queimavam, de tão quente que estava. E aí esses jovens, eles tinham uma ousadia, uma confiança, uma paz tão grande em Deus, que eles falaram assim para o rei: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não o livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Então essa é uma declaração que demonstra assim uma paz interior e uma confiança absoluta em Deus. E nós sabemos que depois o rei, ele se achegou para ver ali, eles foram jogados atados na fornalha de fogo, e o rei olhando lá, mas não eram 3? Eles não estavam amarrados? Como é que eles caminham ali no meio da fornalha? E o 4º tem a aparência do Filho dos Deuses, aleluia. E o homem tinha a aparência de um filho dos deuses, sugerindo a presença de algo divino. Então isso deixou ali o Nabucodonosor. Depois ele botou um decreto, né, falando que ninguém podia blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pois é. Então, irmãos, nós precisamos sempre manter a nossa chama acesa, a chama do nosso coração. Nós não podemos dormir nesses tempos difíceis. Nós precisamos sempre regar a plantinha da esperança, a nossa fé, e nos alimentar da palavra do Senhor, né? Se a gente come só dia de domingo, a gente não vai ter força no dia mau. Quando o dia mau chegar, e o dia mau chega para todo mundo, a gente não vai ter força.
Então, precisamos nos alimentar e entregar as nossas ansiedades, assim como a palavra nos orienta. A palavra de Deus, ela oferece chaves poderosas para que a gente possa vencer os nossos temores, confiando totalmente em Deus. Então, sempre que nós nos sentirmos cansados, nós podemos parar e ouvir e voltar e atender o convite de Jesus, que ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus nos convida a entregar os nossos fardos a Ele, a aprender com seu caráter humano, manso e humilde, e nós encontramos descanso. Todos nós somos humanos. Ai, mas eu sou humano. Isso faz parte do meu temperamento. Mas essas pessoas aqui também são humanas. Elas preferiram confiar em Deus. Então, é você sempre se encher de coisas boas, de coisas do alto, de coisas de cima, de coisas de Deus que edificam. E todos os seus medos morrerão de fome. Amém? Então, é um convite para vocês hoje, que vocês escolham hoje se desafiar e a confiar em Deus no meio das suas ansiedades, dos seus medos. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo e que nós podemos ir de encontro a Jesus e ouvir esse convite precioso que Ele nos faz. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai.